Bem, o pâncreas é um órgão de localização retroperitoneal que está lá no abdômen superior, entre as vértebras T12 e L2, dividindo-se em três partes: cabeça, corpo e cauda. Tem os seus condutos característicos, como o Wirsung, Vater, o ducto de Santorini, seu esfíncter de Oddi também. São pontos anatômicos que sim ou sim deve conhecer, já que isso influencia em várias fisiopatologias, e como obstrução e tudo mais. Então isso tem que saber. Histologicamente, o parênquima pancreático é composto por uma porção exócrina, que é formada pelas glândulas mistas túbulo-acinares, que é mais ou menos 80% do órgão, e uma porção endócrina, que é composta pelas ilhotas de Langerhans, que é bem conhecida, que aqui está mais ou menos cerca de 20% assim, da sua massa corporal. São três os principais tipos celulares que compõem o componente exócrino, que é as células ductais, as células centroacinares e as células acinares. Essas células produzem dois tipos de secreção, uma hidroeletrolítica e enzimática. As células ductais e as centroacinares são semelhantes em função. Elas produzem a chamada secreção hidroeletrolítica, composta por água e eletrólitos, e principalmente bicarbonato. Já as células acinares são responsáveis pela produção da secreção enzimática, contendo os imógenos, que é o tripsógeno, o quimiotripsógeno e profosfolipase A e B e vários outros, nome bem complicado. E também na forma ativa, que são as mais conhecidas, que é a amilase, lipase e a colipase. É sempre muito importante recordar que o pâncreas é uma glândula do aparelho digestivo capaz de exercer uma dupla função: a exócrina, que é a produção e secreção do suco pancreático, rico em bicarbonato e enzimas digestivas, e a endócrina, que é a liberação de hormônios, tais como a insulina, o glucagon e a somatostatina. A função pancreática exócrina está associada fundamentalmente ao processo da digestão de carboidratos, lipídios, proteína, permitindo que as substâncias sejam adequadamente clivadas em moléculas absorvíveis e utilizadas para diversos fins. Entretanto, a produção exócrina do pâncreas não se limita aos períodos pós-prandiais, ou seja, depois de comer, mas também ele está presente nos períodos interdigestivos, ou seja, entre essas refeições. A secreção pancreática digestiva é bem parecida com a secreção gástrica. Ela possui três fases: a fase cefálica, gástrica e intestinal. Na primeira fase, a fase cefálica, os estímulos olfatórios e visuais vão até o córtex cerebral, desencadeiam e aumentam a produção exócrina do pâncreas através de sinais colinérgicos por via do nervo vago. Além da acetilcolina, estão envolvidos o peptídeo intestinal vasoativo, que é o VIP, e o fator liberador de gastrina, que é o GRF. E todos esses são liberados pelas terminações nervosas vagais. Ou seja, os primeiros estímulos vêm por basicamente sensações olfatórias, estímulos olfatórios e visuais. Já na fase gástrica, a segunda fase, resulta na distensão gástrica causada pela chegada dos alimentos. Ou seja, quando essa percepção da distensão acontece, inicia a segunda fase. Aqui há um grande estímulo para a produção de enzimas e apenas um pequeno incremento na produção da secreção hidroeletrolítica. Além desse reflexo gastropancreático, a distensão do antro gera uma liberação de gastrina, a qual vai estar estimulando ali a secreção pancreática. A terceira fase, ou seja, a fase intestinal, é a mais importante delas. Basicamente, é a fase da secreção pancreática, sendo a principal responsável pela manutenção da secreção durante todo o processo digestório. Aqui é induzida a liberação de secretina pelas células S da mucosa duodenal e do jejunum proximal, e também estimulam as células do duodeno e do jejunum proximal a estarem produzindo a colecistoquinina ou pancreosimina,
que a secretina e a colecistoquinina são os principais secretagogos pancreáticos, de toda maneira. Lembre que o pâncreas funciona tanto no pós-prandial, ou seja, depois de comer, mas também nos períodos interdigestivos. Essa secreção interdigestiva inicia-se quando o trato gastrointestinal alto encontra-se livre de alimentos, ou seja, que não tem nada ali. A secreção hidroeletrolítica e as enzimas interprandiais se fazem de maneira cíclica, acompanhando a atividade elétrica intrínseca do estômago, do duodeno e também durante os chamados complexos mioeletrolíticos migratórios. Acredita-se que essa atividade secretória seja mediada por uma ativação mais colinérgica. Uma coisa importante é entender o papel da secretina nesse processo todo. A secretina, como um polipeptídeo de 27 aminoácidos, cuja sua principal função é estimular as células ductais e as centroacinares a produzirem uma secreção hidroeletrolítica fundamentalmente rica em bicarbonato de sódio. Essa secreção alcalina ela é resultante das principais ações, como proteger a mucosa duodenal contra um potencial lesivo do suco gástrico, que é ácido, criar um pH alcalino, ou seja, um pH ali acima de 7, e também fornecer um ótimo lar para as enzimas pancreáticas, já que esse pH alcalino vai estar ajudando em todo o serviço das enzimas pancreáticas. A tão conhecida colecistoquinina, ou a CCK, ela é um polipeptídeo também, que tem como sua principal função estimular as células acinares a produzir a secreção rica em enzimas, que vão atuar no processo digestório. As enzimas produzidas são, em sua maioria, proenzimas, ou zimogênios, ou seja, necessitam da ação dos cofatores para que tornem uma substância biologicamente ativas. Apenas a amilase e a lipase já são liberadas em suas formas ativas. As outras enzimas são ativadas no interior do lumen intestinal alto, sendo a tripsina uma das principais cofatores dessa ativação. Já a enteroquinase é uma importante enzima que normalmente está presente na borda, em escova das células, lá da mucosa do duodeno jejunal, tendo como a sua função primordial converter o tripsinógeno em tripsina. A tripsina é uma potente enzima que tem uma função proteolítica capaz de ativar todas as outras proenzimas pancreáticas em enzimas ativas. As enzimas pancreáticas são responsáveis pela digestão das proteínas, como a tripsina, a quimiotripsina, a elastase e também a carboxipeptidases. Também o amido, que é pela amilase, e também os lipídios, que é pela lipase, a colipase e a fosfolipase A2, cujos são subprodutos, são todos derivados da mucosa intestinal.